Quando Paolo é convidado a falar na sinagoga de Antioquia para explicar esta nova doutrina, isto é, para explicar Jesus, para proclamar Jesus, Paulo começa falando da história da salvação. Levantou-se Paulo e começa. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito. E toda a salvação, a história da salvação. O mesmo fez Estevão antes do martírio, e também Paulo outra vez. O mesmo faz o autor da carta aos Hebreus, quando conta a história de Abraão e de todos os nossos pais. O mesmo cantamos hoje, nós. Cantarei eternamente o vosso amor, Senhor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. E cantamos a história de Davi. Encontrei e escolhi a Davi, meu servo. O mesmo fazem Mateus e Lucas. Quando começam a falar de Jesus, tomam a genealogia de Jesus. O que há? Que por trás de Jesus há uma história de graça, uma história de eleição, uma história de promessa. O Senhor escolheu Abraão e caminhou com o seu povo. No início da missa, no canto inicial, dissemos, quando avançava, Senhor, diante do teu povo e abri o caminho e caminhava junto ao teu povo, próximo de teu povo. Há uma história de Deus com o seu povo. E por isto, quando Paulo, quando foi pedido para explicar o porquê da fé em Jesus Cristo, não começa de Jesus Cristo, começa da história. O cristianismo é uma doutrina, sim, mas não só. Não só são as coisas em que acreditamos. É uma história que leva a esta doutrina. É a promessa de Deus, a aliança de Deus. Ser eleitos por Deus. O cristianismo não é uma ética somente. Sim, realmente há princípios morais, mas não se é cristão somente com uma visão de ética. E mais que isso, o cristianismo não é uma elite de pessoas escolhidas para a verdade. Este sentido de eleição elitário que segue depois adiante na igreja. Não, por exemplo, eu sou desta instituição, eu pertenço a este movimento que é melhor do que o seu, do que isso, aquele outro. E um sentido elitista. Não, o cristianismo não é isso. O cristianismo é pertença a um povo escolhido por Deus gratuitamente. Se nós não temos esta consciência, se nós não tivermos esta consciência de pertença a um povo
seremos cristãos ideológicos, com uma doutrina pequena de afirmações de verdade, com uma ética, uma moral. Está bem. Ou com uma elite, nos sentimos parte de um grupo escolhido por Deus, os cristãos, os outros irão para o inferno, ou se salvam pela misericórdia de Deus, mas são descartados. E assim por diante. Se nós não temos uma consciência, se nós não tivermos uma consciência de pertença a um povo, nós não somos verdadeiros cristãos. Por isto, Paulo explica Jesus do início, da pertença a um povo. E muitas vezes nós caímos nessas parcialidades, sejam morais ou de elite, no sentido da elite. O sentido da elite é aquele que nos faz tão mal. E perdemos aquele sentido de pertença ao santo povo fiel de Deus. Que Deus escolheu em Abraão, elegeu em Abraão, prometeu. A grande promessa é Jesus. Fez caminhar com esperança, fez aliança com Ele. Consciência de povo. Impressiona-me sempre aquilo do Deuteronômio. Creio que seja o capítulo 26. Quando diz, uma vez por ano, você irá apresentar as ofertas ao Senhor, as primícias. E quando seu filho lhe perguntar, mas papai, por que está fazendo isso? Não deve dizer, porque Deus mandou. Não. Nós éramos um povo, nós éramos assim, e o Senhor nos libertou. Contar a história, como fez Paulo aqui. Transmitir a história da nossa salvação. O Senhor, no mesmo Deuteronômio, aconselha: quando chegarás à terra que não conquistaste, conquistei eu a conquistei, e comerás o fruto que não plantaste, e habitarás as casas que não edificastes. No momento de dar a oferta, recitai o famoso credo do Deuteronômio. Meu pai era um arameu errante, desceu ao Egito e esteve ali por 400 anos. Depois o Senhor o libertou, o levou lá. Cantar a história, cantar a memória de povo, a memória de um povo, de ser povo. E esta história do povo de Deus, até chegar a Jesus Cristo, foram santos pecadores e muita gente comum boa, com as virtudes e pecados, mas todos. A famosa multidão que seguia Jesus, que tinha o faro da pertença a um povo. Que se diz cristão, que não tem este faro, não é um verdadeiro cristão. É um pouco particular, se sente justificado sem o povo. A pertença a um povo, a ter memória do povo de Deus. Isto nos ensina Paulo, Estevão, outra vez Paulo, os apóstolos.
o conselho do autor da carta aos Hebreus, recordai os vossos antepassados, isto é, aqueles que nos precederam neste caminho de salvação. Se alguém me perguntasse qual é para o Senhor o desvio dos cristãos hoje e sempre, qual seria para o Senhor o desvio mais perigoso dos cristãos? Eu diria, sem duvidar, a falta de memória, de pertença a um povo. Quando falta isso, vêm os dogmatismos, os moralismos, os eticismos, os movimentos de elite. Falta o povo. O povo pecador, sempre. Todos nós somos, mas que não erra em geral, que tem o faro de ser povo eleito, que caminha atrás de uma promessa e que fez uma aliança que ele talvez não cumpre, mas sabe. Pedir ao Senhor esta consciência de povo que Nossa Senhora de modo tão belo cantou no seu Magnífica, que Zacarias cantou de modo tão belo no seu Benedictus, cânticos que rezamos todos os dias, de manhã e à noite. Consciência de povo. Nós somos o santo povo fiel de Deus. Que, como diz o Concílio Vaticano I e depois o segundo, na sua totalidade, tem o faro da fé e é infalível nesse modo de crer.